Jacó havia deixado para trás o território de Labão, mas diante dele se abria outro horizonte, mais pesado e ameaçador. O encontro inevitável com Esaú, seu irmão. A sombra do passado se erguia diante dele como um gigante, lembranças de engano, de traição e da bênção arrancada à força. Agora, o tempo havia chegado, e o Deus que o guardara em sua jornada começava a prepará-lo para o confronto que não era apenas humano, mas espiritual. O capítulo se abre com uma visão. Anjos de Deus vieram ao encontro de Jacó. Não era mera coincidência, mas o lembrete de que a terra para onde regressava não era neutra. Era o território da promessa, vigiado por legiões celestiais. Jacó, percebendo, nomeou aquele lugar de Maanaim, 2 hostes. Pois entre o exército dos homens e o exército de Deus havia um conflito prestes a se revelar. Já aqui, a narrativa aponta para o mistério. Não é apenas Jacó que se aproxima de Esaú. É o homem que se aproxima de Deus, para finalmente ser despido de sua astúcia e confrontado pela graça. Temendo o reencontro, Jacó envia mensageiros ao seu irmão. As palavras são cuidadosamente escolhidas. Chama-se a si mesmo de teu servo e oferece humildade em lugar da arrogância passada. Mas a resposta que vem o aterroriza. Esaú vinha ao seu encontro, acompanhado de 400 homens. Não era uma visita fraterna, mas um movimento que cheirava à guerra, e o coração de Jacó estremeceu. Dividiu então seu povo, rebanhos e servos em 2 grupos, pensando: se Esaú atacar um, ao menos o outro escapará. A estratégia humana se entrelaça com o desespero, mas a teologia do texto é clara. Jacó, o homem que sempre confiou em artifícios, começa a perceber que não há cálculo capaz de deter o juízo do passado. E é aqui que surge a oração, talvez a mais sincera até então de sua vida. Jacó invoca o Deus de Abraão e de Isaque, lembrando da promessa: eu te farei prosperar e multiplicar como a areia do mar. Mas sua voz treme com a confissão: eu sou indigno de todas as misericórdias. Ele roga por livramento do irmão que vem com sede de sangue. Este momento marca o coração do capítulo. Jacó já não pode se esconder atrás de sua astúcia. Precisa se lançar diante da fidelidade divina. Mesmo assim, ainda prepara presentes para Esaú: cabras, carneiros, camelos, bois, jumentos, todos enviados em caravanas sucessivas, com instruções para dizerem: é presente de teu servo Jacó. Como quem tenta aplacar a ira com ofertas, Jacó ilustra a tensão eterna entre obras humanas e a graça divina. Ele prepara presentes, mas é Deus quem prepara o encontro. À noite, Jacó conduz sua família, servos e bens através do val do Jaboque. Ali, sozinho, ele fica. E é nesse silêncio que a narrativa se prepara para a cena que mudará para sempre sua identidade. O homem que fugiu, que enganou e que barganhou, está prestes a enfrentar não apenas seu irmão, mas o próprio Deus. A tensão deste primeiro movimento de Gênesis 32 é clara. Entre medo e fé, entre astúcia e oração, entre Esaú e o Deus da aliança. E aqui somos levados a contemplar o drama da alma humana, que se vê cercada por suas culpas, esmagada por suas memórias e lançada diante da promessa que não pode revogar. Jacó está entre 2 mundos, atrás dele Labão e os ídolos, diante dele Esaú e a vingança. Acima dele o Deus da promessa que não permitirá que sua história seja decidida pela força dos homens, mas pelo peso da graça. A noite caiu sobre Jacó como um véu pesado, e o val do Jaboque tornou-se cenário de um dos momentos mais misteriosos e decisivos da história da redenção. Depois de enviar esposas, filhos, servos e rebanhos para o outro lado do rio, Jacó permaneceu só. Mas sua solidão não era apenas geográfica, era existencial. Ali, sem muros, sem astúcias, sem defesas, o patriarca se via nu diante do peso de sua história. O passado o perseguia, o futuro o ameaçava, e naquele silêncio, o Eterno se aproximou.
De repente, um homem se lançou sobre ele e começou a luta. Não há introdução, não há explicação imediata, apenas o embate. A Escritura descreve um combate físico, mas revestido de camadas espirituais profundas. Não era uma briga comum. Era o encontro entre a fraqueza humana e a força divina, entre o fugitivo e o Deus da promessa. O rio Jaboque, cujo nome ecoa derramar-se, tornou-se o espelho da alma de Jacó. Ele precisava ser derramado, quebrado, esvaziado de si. A luta se estendeu até o romper do dia. É um detalhe crucial. A noite inteira marcada pela resistência do homem, até que a luz despontasse sobre sua derrota transformada em vitória. Jacó não solta, não desiste, insiste em lutar, como quem sempre tentou conquistar com suas próprias forças aquilo que Deus lhe havia prometido de graça. Mas, quando o adversário vê que ele não cedia, toca-lhe a articulação da coxa, deslocando-a. Um simples toque bastou. Não foi força humana que venceu Jacó. Foi a fraqueza revelada, a lembrança de que diante de Deus nenhum músculo se sustenta. A coxa deslocada torna-se símbolo da vida quebrantada. Jacó, o astuto, o enganador, o que sempre correu, agora mancaria para sempre. O sinal de sua dor se tornaria a marca de sua bênção. Ferido pela graça, ele descobre que só se vence a Deus quando se perde a si mesmo. Mesmo ferido, Jacó não larga o homem misterioso. Agarrado, insiste: não te deixarei ir, se não me abençoares. Aqui está o coração da transformação. Até então, Jacó lutava para conquistar, mas agora ele se rende para receber. A bênção não seria arrancada, mas concedida. Não fruto de sua astúcia, mas dom do Deus que se revela na fraqueza. E a resposta é surpreendente. Qual é o teu nome? O Senhor, que tudo sabe, pede a confissão. E Jacó responde: Jacó, o enganador, o usurpador. É o momento em que ele reconhece sua identidade de fraude. Só então o anjo do Senhor pronuncia a sentença que muda tudo. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe, lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. O nome antigo carregava a vergonha do passado. O novo nome se tornaria selo de promessa eterna. A luta no Jaboque não é apenas a história de um homem, mas o paradigma de toda a salvação. O eleito precisa ser quebrado, confrontado e transformado. Jacó entra na noite como enganador. Sai dela como Israel, portador da aliança. A ferida de sua coxa é o lembrete de que a graça fere antes de curar, e que a bênção vem acompanhada de um esvaziamento radical. Quando a aurora se levanta, Jacó chama aquele lugar de Peniel, face de Deus, pois dizia: vi a Deus face a face, e a minha vida foi poupada. Aquele que temia a face de Esaú, agora encontra a face de Deus. O maior confronto não era com seu irmão, mas com o Senhor da aliança. E é somente após ser quebrantado diante de Deus que Jacó estará pronto para enfrentar o homem. Ao sair do Jaboque, ele caminha mancando. A marca visível de sua fraqueza se torna memorial da intervenção divina. Cada passo, doloroso, lembraria que sua vida não dependia mais de sua força, mas do Deus que o feriu para abençoar. Assim também, em Cristo, a cruz se torna o grande Jaboque da humanidade. Ali, o Filho de Deus foi ferido, esvaziado, e na derrota aparente nos trouxe a vitória eterna. Este capítulo atinge aqui sua tensão máxima. Jacó, sozinho, em luta com o Deus que o chama pelo nome, que o fere, mas que também o renomeia. Aquele que foi enganador se torna herdeiro de uma promessa renovada. A luta no Jaboque é a revelação de que o encontro com Deus sempre exige confronto, dor, confissão e, finalmente, transformação. O sol nasceu sobre Jacó, enquanto ele mancava, atravessando o val do Jaboque. A cena, tão simples e silenciosa, carregava em si um peso cósmico. Aquele não era apenas um homem que havia lutado uma noite inteira, mas um patriarca transformado, renomeado,
quebrado e refeito pelo toque do Deus vivo. A história de Gênesis 32 chega aqui ao seu clímax teológico, onde as marcas da carne se encontram com a eternidade da promessa. Jacó emerge como peregrino da promessa. Até aquele instante, sua jornada havia sido marcada pela astúcia, pelo medo e pela fuga. Mas agora, ferido e renomeado, ele se tornava não apenas herdeiro de Abraão, mas pai de uma nação que aprenderia, geração após geração, que o caminho da promessa não se trilha pela força humana, mas pela graça soberana. O mancar de Jacó era o testemunho de que ninguém caminha na história da aliança sem carregar em si as marcas do Deus que fere para curar, que humilha para exaltar, que desmonta para edificar. O lugar recebe um nome: Peniel, a face de Deus. O que Jacó viu e viveu ali se tornaria antecipação da experiência da própria igreja. Em Peniel, um homem contemplou a face divina e sobreviveu, mas marcado para sempre. Assim também, no corpo de Cristo, a igreja vê a glória de Deus, não numa manifestação terrível que consome, mas no rosto ensanguentado do Filho, ferido em nosso lugar. Peniel é sombra do Calvário, onde a humanidade, culpada e fugitiva, encontra-se frente a frente com o Deus Santo que a julga e redime ao mesmo tempo. Ali, no val, Jacó aprende que a bênção não é conquistada pela astúcia, mas recebida na dependência. Sua oração: "Não te deixarei ir se não me abençoares", é, em sua essência, o clamor da igreja em toda a história. Não temos nada a oferecer, não temos força para vencer, mas podemos agarrar-nos àquele que é maior, insistindo, chorando, confessando, até que a graça nos seja concedida. Peniel se torna, portanto, o protótipo da vida cristã. Uma luta que não é vencida pela espada, mas pelo toque da graça que nos desarma e nos refaz. Mas há ainda um mistério mais profundo. A luta de Jacó no Jaboque aponta para Cristo como o Deus que desce para lutar por nós. Assim como o Senhor assumiu forma de homem naquela noite para confrontar o patriarca, também o Filho Eterno desceu da glória para entrar na arena da carne humana, lutar nossa luta e vencer onde todos fomos derrotados. A escada de Betel, que unia céu e terra, agora se revela em Peniel como um Deus que não apenas conecta, mas que se envolve, que luta, que toca, que fere e cura. Cristo é, portanto, a escada e o lutador. Ele é tanto o caminho quanto o Deus que caminha conosco. O mancar de Jacó anuncia também o Evangelho. Ninguém sai incólume do encontro com Deus. O verdadeiro discipulado carrega marcas, cicatrizes, memórias da noite em que fomos despidos de nós mesmos. Para Jacó foi a coxa, para Paulo, os espinhos na carne, para Cristo, as feridas nas mãos e nos pés. Cada marca é testemunho de que a graça não é barata. Ela quebra para reconstruir, corta para curar, mata para ressuscitar. E há ainda um detalhe final que ecoa pela eternidade. Jacó mancando debaixo do sol nascente. A aurora que iluminava seu passo vacilante é símbolo do novo dia da promessa. Ele caminhava ferido, mas acompanhado. Mancava, mas era Israel, príncipe com Deus. Assim também a igreja peregrina neste mundo caminha entre dores, perseguições e fraquezas, mas já carrega o nome novo e aguarda a aurora definitiva, quando a face de Deus será vista sem véus, e o mancar dará lugar à plenitude da ressurreição. Portanto, Gênesis 32 não é apenas sobre Jacó, é sobre todo homem e toda mulher que encontra Deus na escuridão da noite, é ferido, mas também transformado. É sobre a igreja, que vê em Peniel o prenúncio de sua própria história. O Deus que desce, luta e vence em nosso lugar. É sobre Cristo, a escada que liga céu e terra. O Deus homem que nos abençoa ao tomar sobre si as feridas que deveriam ser nossas. Conduz a uma confissão solene. A vida cristã é marcada por fraquezas, mas sustentada pela graça. Somos todos peregrinos mancando para a eternidade, sustentados pelo Deus que luta por nós.